Olá pessoal, bora lá estudar matemática. Olha aí, segunda avaliação de vocês, tá? Segunda avaliação de vocês, qual é o assunto? Teorema de Pitágoras. Então, bora lá estudar matemática, tá? Bora lá estudar matemática. Segunda avaliação de vocês aí, o assunto é o quê? O assunto é o quê? Teorema de Pitágoras, tá? O professor que vai ministrar a aula para vocês vai ser eu, Diego Farias, tá? E que data é hoje? 3/12/2020. Então, não te esquece. Bora estudar matemática. Segunda avaliação, Teorema de Pitágoras, tá? Tua segunda avaliação vai ser o quê? Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, olha só o que eu vou te falar agora. Para que possamos fazer o estudo do Teorema de Pitágoras, se faz necessário um pré-conhecimento. Professor, qual é o pré-conhecimento que eu tenho que ter para estudar o Teorema de Pitágoras? O estudo de quem? Do triângulo, certo? O Teorema de Pitágoras, ele vai envolver quem? A figura geométrica plana chamada o quê? Triângulo, certo? Vai envolver o triângulo, perfeito? Então, se o Teorema de Pitágoras vai envolver o triângulo, se faz necessário um estudo dele. Professor, mas o que eu tenho que saber do triângulo? Simples. A classificação do triângulo com relação ao quê? Ao ângulo dele. E a gente tem que estudar agora, como pré-conhecimento para começarmos o Teorema de Pitágoras, né? A classificação do triângulo com relação ao ângulo. Então, olha lá, presta atenção aí. Eu tenho aqui um triângulo ABC, vértice A, vértice B e vértice o quê? C, certo? Um vértice A, um vértice B, ó, bem aqui, ó, vértice B e o vértice C, tá certo? Um triângulo aqui, bem óbvio que o triângulo possui o quê? 3 lados, tá bom? Então aqui, ó, a classificação do triângulo com relação ao quê? A um ângulo. Então bora lá observar, ó. Esse símbolo aqui, se você ainda não estudou, caro aluno, ele é um símbolo conhecido, certo? Esse símbolo aqui no triângulo tá me indicando que esse ângulo é um ângulo de quê? De 90 graus, tá certo? É o ângulo chamado ângulo quê? Ângulo reto. Olha o símbolo aqui, ó. Olha lá. Esse ângulo é um ângulo de 90 graus, conhecido como ângulo quê? Reto. Então, todo triângulo que tiver entre os 3 ângulos dele um ângulo de 90 graus ou ângulo reto, ele vai ser chamado de triângulo quê? Retângulo. Ele vai ser chamado de triângulo retângulo, tá certo? Triângulo retângulo. Então, muito fácil aí. Então, olhou para o triângulo aí, olhou para o triângulo, certo? Olhou para o triângulo. E se você observar que esse triângulo, dentro dele tem um ângulo de 90 graus ou ângulo reto, pode ter certeza que nesse momento você pode dizer que o nome dele é triângulo retângulo. Professor, só existe esse triângulo? Não, temos mais 2 triângulos aí para classificar. Ó, percebe que esse triângulo aqui não é igual a esse. Esse aqui possui um ângulo reto, ó. Professor, e esse? E esse triângulo? Esse triângulo possui um ângulo maior que 90 graus. Então, esse triângulo possui entre os 3 ângulos aqui, ó, o primeiro ângulo, o segundo ângulo e o terceiro ângulo. Entre os 3 ângulos, eu tenho um ângulo que é maior que 90. Se o meu triângulo possui um ângulo maior que 90, eu posso classificá-lo como um triângulo que? Obtusângulo. Ah, fácil. Então, o nome desse triângulo aqui é obtusângulo. Por quê? Porque um dos 3 ângulos dele possui um ângulo maior que 90 graus. Então, o nome desse triângulo é o que? Obtusângulo. Tá certo? Fácil. Triângulo retângulo, triângulo obtusângulo e existe um terceiro triângulo. Bora lá estudar o terceiro triângulo. Muito fácil também.
Professor, como é que é o terceiro triângulo aí? Como é que classifica com relação ao ângulo o nosso terceiro triângulo? Então eu tenho um triângulo, certo? Tenho um triângulo ABC. Olha aí, ABC. O ângulo, esse ângulo mede 20 graus. Esse ângulo mede 20 graus, certo? E esse ângulo mede 10 graus, certo? Qual é a característica, professor, desse triângulo? A característica dele é que os três ângulos internos desse triângulo têm que ser menor que 90 graus. Todos os três são menores que 90 graus, tá? Todos os três ângulos têm ângulos menores que 90 graus. Ah, então esse triângulo é chamado de triângulo o quê? Acutângulo. Então o triângulo acutângulo é o triângulo que possui os seus ângulos internos menores que 90 graus. Muito fácil. Professor, e por que o senhor falou sobre esses triângulos? Por quê? Eu tenho que saber sobre esses triângulos para estudar o Teorema de Pitágoras. Simples. Porque o Teorema de Pitágoras, ele vai abordar sempre o Teorema de Pitágoras. Olha aí que eu vou te falar. Esquece teu nome, mas não esquece nunca mais isso. O Teorema de Pitágoras vai abordar somente o triângulo retângulo, certo? Somente o triângulo retângulo. Então, a partir de agora, esquece teu nome, mas não esquece nunca mais isso. Falou em Teorema de Pitágoras, lembra-te logo do triângulo retângulo. Professor, eu posso usar o Teorema de Pitágoras no triângulo obtusângulo? Não, não vai usar, certo? Não pode usar. Professor, eu posso usar o Teorema de Pitágoras no triângulo acutângulo? Também não, não pode usar. Professor, qual triângulo eu tenho que usar no Teorema de Pitágoras? Somente o triângulo retângulo. Qual é a característica dele? Que um dos ângulos internos possui um ângulo de 90 graus, também conhecido como ângulo reto. Tá certo? Só um ângulo tem que ser reto? Só um ângulo tem que ser reto. Tá certo? Tá beleza aí? Então não te esquece aí que falar em Teorema de Pitágoras, quando a gente estiver conversando aí sobre o Teorema de Pitágoras, tá? A gente só pode usar quem? O triângulo retângulo, e eu já te falei a característica dele. Qual é a característica dele? Que um dos ângulos internos possui um ângulo de 90 graus, tá certo? Então beleza, agora bora passar. Tu já sabe que o triângulo retângulo é o triângulo usado no Teorema de Pitágoras. Agora a gente vai fazer um estudo sobre as nomenclaturas, tá? Então vamos fazer um estudo aí sobre nomenclatura. Então olha só, eu tenho aqui um triângulo ABC, tá certo? Um triângulo ABC, e um dos ângulos desse meu triângulo ABC possui um ângulo de quê? De 30 graus, tá certo? Possui um ângulo aí de 30 graus, tá certo? Então, esse triângulo, ele é o triângulo quê? Retângulo, tá certo? Então, para o lado que está na frente do ângulo reto, eu vou dar um nome agora, tá certo? Para o lado que está na frente, do ângulo de 90 graus, olha lá. Esse lado aqui, ó, AC, ó, esse lado AC tem nome. Como é o nome dele? Hipotenusa, tá certo? Hipotenusa. Então, quem é a hipotenusa? É o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. É chamado de quê? Hipotenusa. É a distância entre o ponto A ao ponto C. É chamado de quê? Hipotenusa. Tá certo? O lado AB, ó, o lado AB é chamado de quê? Agora o lado AB vamos chamar de quê? Cateto. Então, o lado AB, ó, do triângulo retângulo, o lado AB do triângulo retângulo é chamado de quê? Cateto, tá certo? Não te preocupas com esse Azinho, esse Bzinho e esse Czinho que eu vou explicar lá na frente, tá bom? Então o que eu quero que tu saibas? Que na frente do ângulo de 90 graus, o lado
AC do triângulo, ó, do segmento, ou, quer dizer, do vértice A ao vértice C, e essa distância é chamado de hipotenusa, tá certo? Do vértice A ao vértice C, esse lado aqui é chamado de quê? Cateto, certo? E do vértice B ao vértice C também vai ser chamado de quê? Cateto, tá certo? Cateto. Então, na minha nomenclatura sobre o triângulo retângulo, eu tenho uma hipotenusa e dois catetos, tá certo? Quem é a hipotenusa? É o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Quem são os catetos? Os catetos são os lados que estão colados com o ângulo de 90 graus, certo? Então não te esquece isso aí. A hipotenusa sempre está na frente do ângulo de 90 graus. É o lado que está à frente. Olhou para o ângulo de 90 graus, olha para frente, você tem aí a sua hipotenusa, certo? E os outros dois lados do triângulo são chamados de quê? Catetos. Olha a observação que eu vou te falar agora, ó, nesse momento, super importante. O que é IPC? Importante para caramba. Importante para caramba. E aí tu usa o C como tu quiseres, certo? Eu falo assim, importante pra caramba. Então é muito importante essa observação aqui. Observação número 1, certo? O que diz a observação número 1? A hipotenusa, olha lá a hipotenusa, sempre, olha o S bem grande aí para tu não esquecer, sempre está na frente do ângulo de 90 graus. Eu já vinha cantando essa pedra aqui, ó. Já vinha cantando a pedra aqui. Então, sempre a hipotenusa está na frente do ângulo de 90 graus. Tá certo? Então, esquece teu nome, mas nunca mais esquece isso. Esquece o nome da tua mãe ou do teu pai, mas nunca mais esquece isso. A hipotenusa do triângulo retângulo sempre está na frente do ângulo de 90 graus. Sempre. Em qualquer lugar do mundo. No Japão, na China, nos Estados Unidos e na Europa. A hipotenusa está sempre na frente do ângulo de 90 graus. Por que, professor, você está falando isso? Porque, olha só, tu concorda comigo, tu, aluno, concordas comigo que eu posso rotacionar esse triângulo? Eu posso virar ele, ó. Como assim, professor? O vértice B vai para cima, o vértice A fica no lugar de quem? Do C, e o vértice C fica no lugar de quem? Do vértice B. Olha aí o que vai acontecer. E agora, como é que eu vou saber quem é a hipotenusa? Vamos supor que tu não soubesse que a observação número 1, que a hipotenusa está sempre na frente do ângulo de 90 graus. E aí, como é que tu ia classificar a hipotenusa e os dois catetos? Ia ficar ruim de classificar, né? E aí, como tu sabes que a hipotenusa está na frente do ângulo de 90 graus, aí fica fácil. Quem é a hipotenusa? Olha aí, a hipotenusa é a distância do vértice C ao vértice A. Olha aí a hipotenusa, bem aqui. Professor, e o cateto? O cateto vão ser os outros dois lados, certo? Os catetos serão importantes tu classificar quem? A hipotenusa. Então olha lá que eu te falo aqui, ó. Sempre temos que encontrar o lado da hipotenusa. Então, num triângulo retângulo, tu tem que logo classificar quem? A hipotenusa. Mas para isso tu tem que usar a observação número 1 que eu te dei aqui, que é importante pra caramba. Importante pra caramba. Por quê? Porque para tu poder classificar a hipotenusa, tu tem que saber aonde está o ângulo de 90 graus. Porque a hipotenusa está na frente dele. Tá bem aqui, ó. Então eu posso colocar esse triângulo de qualquer lado, que tu vai saber onde está a hipotenusa. Esse ângulo pode vir para cá, aí tu vai encontrar a hipotenusa. Esse ângulo pode vir para cá, aí tu vai encontrar a hipotenusa. E aí fica fácil. Por quê? Porque tu olha para o ângulo de 90 graus, à frente dele está quem? A hipotenusa, certo? Se o triângulo vier assim, tranquilo, ó, hipotenusa, ó, bem aqui.
Mas se o triângulo vier assim, a hipotenusa está onde? Aqui embaixo. E o resto é o quê? Cateto. Então não esquece que sempre temos que encontrar o lado da hipotenusa, tá certo? Deu para entender aí? Então tu tem que logo classificar a hipotenusa. Depois os dois lados são quem? Os catetos.